Boa tarde a todos e todas. Me chamo Paik, sou do Movimento Passe Livre do Distrito Federal. Quero começar minha fala, primeiro, fazendo uma saudação do Movimento Passe Livre do Distrito Federal aos povos em luta no Equador, aos povos em luta no Haiti e, especialmente, aos povos em luta no Kurdistão, em Rojava. Em sua ampla luta, essa luta é a nossa luta também. A revolução ela implica uma luta global de diferentes povos. Estamos em solidariedade, conexão e contato e dispondo nossos corpos a essa luta também. Então, saudação a esses povos que estão em luta crucial, determinante e muito relevante para a nossa vida. Tendo esse entendimento de que nós estamos tratando de uma luta que é global, de uma luta que é diaspórica, de uma luta que tem vínculo com algo que é estrutural e histórico na nossa sociedade, eu queria pedir, primeiro, para nós observarmos essa charge aparentemente provocativa, mas muito verdadeira, e espero poder explorar isso aqui, do Bruno Peré. Ela foi feita em 2007, pelo tempo eu não vou poder me estender muito, mas é uma charge que tem essa frase muito expressiva, né, baseada naquela letra do Rapa, do Marcelo Yuca, há muito tempo, que é: todo vagão tem um pouco de navio negreiro. Eu acho que tem mais do que um pouco. E é sobre isso que eu quero tratar agora. Então, numa primeira dimensão, para tratar de racismo e transporte coletivo no Brasil, eu gostaria de lembrar algumas lutas históricas do povo negro no mundo que tiveram vínculo com essa dimensão do transporte. Em especial, né, primeiramente, melhor dizendo, aquela luta, aquela mobilização que fez com que Nelson Mandela tivesse a sua prisão decretada, era uma luta, uma jornada de lutas do Congresso Negro Africano contra a lei do passe. Que era o quê? Ela era uma lei do apartheid sul-africano que determinava por onde os negros poderiam andar, quais transportes coletivos poderiam pegar e quais espaços da cidade lhes cabiam. Uma outra luta é de Rosa Parks, mais conhecida, que se nega a sair do espaço que ela ocupava no transporte para que brancos pudessem ocupar seu espaço. Em terceiro local, temos uma luta recente e vergonhosa, protagonizada na Itália especialmente, mas na França também, alguns anos atrás, de imigrantes que tentam chegar ao continente europeu, que saqueou o continente africano por tanto tempo, e são assassinados na entrada do continente. Inclusive, brancos e brancas que se solidarizam são presos, e tem muitos presos hoje na Europa que eram solidários a essa luta dos migrantes e das migrantes africanos e africanas. E, curiosamente, por fim, né, lembrar que, na França, boa parte das revoltas da periferia e dos guetos queimam carros. Né? Acho que tem algo a se dizer sobre o transporte, esse tipo de manifestação e mobilização do nosso povo. No caso do Brasil, especialmente, o povo negro sempre lutou e sempre teve em mobilização por circular livremente pelo espaço. Nós não estamos aqui por nossa livre e espontânea vontade. Nós estamos aqui porque nossos ancestrais foram sequestrados e colocados em navios negreiros como uma primeira forma de transporte coletivo de massas realizada para o nosso povo. Uma forma constante e brutal que circulou e fez com que a maioria da população brasileira hoje seja uma população negra. Isso é uma combinação do genocídio indígena com a colonização, com o tráfico negreiro e a colonização portuguesa, né, europeia, no caso brasileiro, em torno de uma estrutura de transporte coletivo. Quando a escravidão entra em seu período de declínio, nós estamos falando ali do século XIX, nós temos uma situação muito curiosa, certo? A cidade, no século XIX, a cidade brasileira, era uma cidade com presença negra grande, exorbitante, muitos negros livres, libertos, ou que ainda estavam na escravidão, porém, realizando tarefas na cidade, habitavam as cidades brasileiras. E aquilo era um problema. E eram negros que não tinham dimensão política, não tinham organização política legal e formal, pela dimensão da escravidão e da colonialidade, não tinham dimensão política real para exercer política na cidade. Certo? E, em 1850, quando o tráfico negreiro acaba no Brasil, e aí isso são alguns estudos, podemos pegar em Clóvis Moura, na própria biografia do Barão de Mauá, vejam que situação curiosa, que torna essa figura um pouco mais real. Boa parte do capital que era investido e do acúmulo do tráfico negreiro de 1850 passa a ser investido em indústrias de infraestrutura e desenvolvimento regional e urbano, especialmente nas empresas de linhas ferroviárias. Ou seja, o transporte coletivo, no caso do brasileiro, ele é fundado pelo capital do tráfico negreiro.
Nós não estamos falando de uma dimensão subjetiva, de uma figura de linguagem. O que funda o transporte coletivo no Brasil é o dinheiro do tráfico negreiro, é o dinheiro da escravidão, é o dinheiro da colonialidade. Então, quando a gente está falando de racismo, estamos falando que a concepção de transporte é a concepção da escravidão, é a concepção racista dessa transição das instituições entre o fim da escravidão e o começo de uma república brasileira racista que não queria negros, que trouxe imigrantes alemães, que tornou ilegais uma série de práticas negras na cidade e que constitui uma dupla dinâmica, então, que é uma dupla dinâmica entre uma cidade segregada e um transporte feito com mercadoria feito para a segregação e para o racismo. Essa dupla dinâmica faz o transporte crescer e se desenvolver no Brasil inteiro. Não estou falando de São Paulo, Rio de Janeiro, estou falando de Distrito Federal, que é criado em 1860. Criado no Brasil inteiro, ele se desenvolve dessa dimensão. O que era quilombo se transforma em periferia e favela, e o que era tráfico negreiro se transforma em transporte coletivo de massa. Isso nós estamos falando de uma dimensão linear histórica. Eu não estou fazendo figura de linguagem alguma aqui. E desafio a quem discordar disso a gente ter um debate franco e sincero e honesto para poder apresentar as provas, que não me cabe nesse tempo. Nesse sentido, o transporte coletivo no Brasil ele tem uma função racista, de segregação e uma função de controle da mão de obra em sua circulação para o trabalho. No que diz respeito ao negro e à negra no Brasil, essa é a função específica do transporte coletivo. Ela mantém uma linearidade com a função colonial e com a função racista. É isso que nós temos que combater. Então, quando são realizadas lutas pelo transporte coletivo, que não considera a dimensão racial dele, que não considera a dimensão de segregação racial dele, estão se realizando lutas pelo transporte coletivo que não querem fazê-lo universal. Porque, para fazê-lo universal, nós temos que atacar, para além disso, a mobilidade racista. Essa é a seção que estou querendo explorar e convencê-los aqui a aderirmos a essa luta do ponto de vista antirracista. A gestão do transporte coletivo hoje, vamos pensar quem está envolvido no transporte coletivo, como uma figura simples. Quem está dentro do transporte hoje são os trabalhadores do transporte e os usuários do transporte, majoritariamente negros. E quem está na gestão do transporte são os donos de empresa e os governantes, majoritariamente brancos. Curiosa a situação, né? O transporte, a parte ruim do transporte fica com quem está dentro dele, que são os negros. A parte boa do transporte fica com quem gera, com quem lucra com ele, com quem se reelege com ele. Nesse sentido, dentro da estrutura do transporte, que a gente experimenta a despoliação racial específica para a população negra, são várias dimensões, né, as quais eu vou tentar citar aqui muito rapidamente, porque meu tempo já está se esgotando. Mas a dimensão da tarifa, né? O Vale Transporte, existem estudos, no Vale Transporte, a maioria dos trabalhadores com CLT no Brasil são trabalhadores brancos. Mesmo dentro dos trabalhadores, a parte marginalizada, o Vale Transporte, né, que garantiria uma estabilidade no uso do transporte coletivo, está para trabalhadores brancos. Os trabalhadores negros estão, em maioria, no mercado informal e no desemprego. Ou seja, aumentos de tarifa impactam mais especificamente a população negra do que a população branca. A circulação das linhas de transporte coletivo operam dentro dos bairros legais da cidade. Ou seja, bairros ilegais têm menos linhas e são menos acessados por Uber e táxi. O que quer dizer que os locais da cidade, que são as favelas e periferias, onde está a maioria da população negra, são bairros menos assistidos pelo transporte coletivo. As linhas de transporte coletivo que operam nesses bairros são as linhas com piores infraestruturas de transporte. E olha que curioso, é esse transporte, né, voltando, que é segregacionista, que é colonial e que é do navio negreiro, que estrutura o transporte de mercadorias no Brasil. Não é o transporte de... Não é que a gente costuma brincar, né? Transportam os seres humanos como se estivesse transportando mercadoria, farinha e arroz. Ao contrário. Se transporta a farinha como se estivesse transportando negros, porque o primeiro transporte que a gente tem de mercadoria no Brasil é o transporte de negros escravizados. Então, não é à toa que o chassi de caminhão é a mesma estrutura do ônibus que a gente utiliza, do ônibus que a gente circula, certo? Eles utilizaram o chassi de caminhão que nos transportava e nos transportam para transportar arroz. E, repito, não é uma figura de linguagem, não estou fazendo nenhuma provocação, essa é uma fala muito serena minha. Estou simplesmente querendo trazer para vocês uma certa dimensão. Então, nós estamos falando aqui de tarifa, de uma rua que não tem transporte, que nos torna mais vulnerável, de uma circulação no espaço urbano, que nos torna vulnerável à violência, à repressão policial e às guerras instruídas e estimuladas entre o nosso próprio povo. Estamos colocando aqui uma situação de trabalho precário e de dificuldade de empregabilidade pelos locais onde moramos e pelas tarifas que pagamos, e estamos colocando aqui uma dimensão de renda variável, uma dimensão de instabilidade empregatícia permanente, que nos faz estar numa situação... Eu vou utilizar mais um minuto. Estar em uma situação de permanente instabilidade quanto à nossa mobilidade. Nossa luta por liberdade de circulação no espaço começa quando nos sequestram da África e continua até agora por dentro da mobilidade urbana e uma série de outros mecanismos.
Para finalizar, gostaria de tratar do que talvez seja relevante deste ponto, que é de como solucionar esse problema. Nós não podemos viver, né? Não se trata só de entender a nossa opressão. Nós entendemos que o transporte organizado enquanto mercadoria, com uma gestão empresarial, governamental e tecnocrática, é um transporte organizado para a segregação, para o racismo e para oprimir os nossos direitos. O transporte que se configura enquanto direito, ele é um transporte que possibilita que algumas coisas aconteçam para o enfrentamento ao racismo. Uma delas, se o transporte é universalizado, nós paramos com a dinâmica de que, quando o transporte chega em uma região, os pretos e pretas são excluídos dela, e gentrificados dela, e vão ter que ir para outra. Se o transporte é universalizado e está sob controle e gestão popular, isso implica que nós possamos decidir que hora o transporte vai passar a partir das nossas demandas e não da demanda de lucro ou da demanda eleitoral de qualquer setor da sociedade. Se o transporte está sobre nossa gestão, nós podemos definir quando ele vai passar e organizar um tipo de linha em que eu, na minha linha que eu pego todo dia, não tenha que ficar correndo atrás do ônibus para provar que eu não vou roubar ele, se for ali 2, 3 da manhã, 11 da noite. Esse tipo de medida, que passa por fazer do transporte um direito e não uma mercadoria, é uma agenda positiva de combate ao racismo. Todavia, essa agenda precisa ser incorporada na luta antirracista pelos setores que estão vinculados a ela, né? Temos um conjunto de setores aqui, que compreendam que, sem atacar o racismo, o transporte jamais será coletivo. Será um transporte segregador, racista, urbano, gerado ao lucro. Vamos inventar uma outra sigla. E aí, talvez nós possamos fazer do camburão, do navio negreiro, nosso espaço destruir o camburão, destruir o navio negreiro e fazer o nosso espaço de circulação, fazer do pavilhão, fazer do vagão a nossa liberdade. Porque essa é a grande luta do povo negro, desde que fomos roubados até o momento. Então é isso, muito obrigado. Por uma vida sem catracas. Saudações a todos e todas. Obrigada. Obrigada, Paik. Passar, então, a palavra para Adriana Souza, que é pesquisadora do Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Paulo. É um prazer enorme